Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado por mais uma vez nós podemos estar aqui. Agradecidos estamos, Senhor. Estamos com o coração ferido e magoado, torturado, mastigado, destruído, quando a gente vê esta cena pela qual o teu filho sofreu por mim e por todos nós. Perdoe-nos, Senhor, e que nesse instante o teu Santo Espírito se faça presente. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar dos teus altos céus. E que toda palavra que for proferida aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Por favor, Senhor, eu clamo a ti em nome de Jesus. Amém. Todos nós estudamos essa semana a Semana Santa. O amor vive. E para mim foi uma semana gratificante porque de alguma forma eu descobri certas coisas que eu não tinha reparado. Por exemplo, o que eu preciso para amar a Cristo? Que amor é esse que eu tenho refletido todos os dias quando eu olho para a cruz? O que eu penso? O que eu quero? O que um cristão mais necessita é amar a Cristo. E isso não é difícil. O segredo está em obtermos vitória através da priorização de um relacionamento de amor com Ele. Todos queremos amá-lo e ficamos aborrecidos conosco porque não o amamos mais. Mas o que você diz? Você ama Cristo? Todos concordamos com o fato de que o temos de mais precioso na vida são os relacionamentos. Sim ou não? Isso porque fomos feitos para amar e ser amados. Mas se há algo que compete muito seriamente com essa necessidade básica, vocês sabem o que é? Os relacionamentos demandam tempo. E a verdade é que nunca vivemos com tão pouco tempo como hoje. Por outro lado, você já percebeu que sempre conseguimos tempo para aquilo que realmente nos interessa? Nunca somos ocupados demais para gastar tempo com as pessoas que realmente amamos? E quando nos ocupamos demais é sinal de que alguma coisa está errada. Na verdade, a vida cristã não é diferente. Se não estamos gastando tempo em bases diárias e regulares de relacionamentos com Cristo, é porque em realidade não o amamos muito. Não é porque somos muito ocupados que não dedicamos qualidade de tempo a Jesus, mas muito provavelmente porque não o amamos o suficiente. Não ter tempo para passar com Jesus significa que tempo que fizemos hoje foi mais importante do que Ele. Na vida, quando amamos muito alguém, queremos estar perto dessa pessoa, não é? E ela será o nosso assunto favorito. Afinal, não conseguimos viver sem falar das pessoas que mais ocupam o nosso pensamento.
Assim, se amamos a Cristo, passamos tempo com Ele e Ele se torna o tema central de todas as nossas conversas. Mas aí que fica a pergunta: se o que precisamos é amar mais a Jesus, o que nos ajudaria a alcançar esse objetivo? Será que a maioria de nós o ama muito realmente? Você o ama muito? Reflita. 1 João capítulo 4, versículo 20. Primeira João capítulo 4, versículo 20. Lembra o que eu falei até agora sobre o amor de Cristo? Lê para nós, Joyce. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como é que eu posso amar a quem não vejo? Se as pessoas que eu vejo eu não consigo amar. Se eu não consigo amar meu irmão, se eu não consigo amar a quem precisa de uma necessidade, se eu não ajudo a quem realmente precisa, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Como eu posso amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Obviamente, todos sabemos que não existe cristianismo sem Cristo. Ter Cristo na vida é ser como Cristo. Se queremos ter poder, temos que ter Jesus Cristo. Há um interessante pensamento que reflete muito bem o que é ter Jesus Cristo no coração. Ser cristão é ter o coração tocado pelos mesmos sentimentos que tocavam o coração de Cristo. E se fizermos um estudo sobre a vida de Jesus, a conclusão mais interessante a que chegaremos é que Jesus era um homem de poder. Mas também descobriremos que tudo o que Jesus fez quando esteve nesta terra, os homens comuns também fizeram. E não havia segredo de agir, não havia segredo no método de agir de Jesus. João capítulo 14, versículo 12. Pode ler para nós, Vanderlei? O que diz em João 14, 12? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. O próprio Cristo diz que nós podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. O próprio Cristo demonstra aqui que aquele que crê pode fazer milagres. Aquele que crê pode fazer aquilo que Ele fez. E o quanto nós o amamos, o quanto nós cremos, o quanto nós buscamos.
Essa afirmação que foi falada agora parece ousada e distante da realidade. Mas afinal, Jesus era Deus. E a sua maneira de agir era coerente com a sua vida e a sua origem. Sim, isso é verdade. Mas a realidade é que ele tinha uma fórmula eficaz que fazia toda a diferença. E que ele quer que nós descubramos e a usemos também. Alguns podem questionar, mas e os milagres que Jesus operava? Será que eles não diferenciam do ser humano? Vamos ver? O livro de Lucas relata que Jesus andou sobre as águas. Sim ou não? Mas está registrado no mesmo episódio que Pedro também andou sobre as águas. Sim ou não? E Pedro era homem? Mas também está registrado no mesmo episódio que Pedro andou sobre a água. E também podemos ler nos evangelhos que por 2 vezes Jesus multiplicou os pães. Sim ou não? É verdade, mas é interessante notar que o profeta Eliseu também alimentou 100 homens com apenas 20 pães. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44. Jesus lia pensamentos. E Pedro? Ele também não leu os pensamentos de Ananias e Safira em Atos capítulo 5? Jesus operou milagres de cura. Porém, Pedro e João, quando entraram pela porta formosa do templo, também não curaram um coxo? Atos capítulo 3. Jesus ressuscitou pessoas. Pedro não ressuscitou Dorcas? E Paulo não ressuscitou Éltico em Troade, no Atos capítulo 20, de 7 a 12? E Eliseu não ressuscitou o filho da sunamita? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, de 34 e 35. A verdade é que tudo que Jesus fez nesta terra, os homens também fizeram. Sim. Para completar essa certeza e promessa de poder no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, que nós acabamos de ler, Jesus afirma, vamos ler de novo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Esse parece ser um verso forte e desafiador para nós. Mas Jesus está afirmando que podemos fazer as obras que Ele faz, ou que Ele fez, e ainda outras maiores, desde que cremos nele. E Jesus também afirma que todo aquele que nele crê fará suas obras. E neste ponto, uma pergunta se levanta. Como crer em Jesus e ter poder? Vamos analisar juntos 2 caminhos pelos quais podemos obter poder. Vivemos em dias difíceis. Parece que não se vê mais fiéis de poder, gente com poder de verdade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, há uma clara descrição do comportamento dos homens em nosso tempo. Vamos ler a primeira carta de Timóteo.
Desculpa, é na segunda carta. Segunda carta de Timóteo. Capítulo 3. Todos acharam? Capítulo 3, do versículo 1 em diante. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A marca do nosso tempo é a banalização do que é sério. E Ellen White deixa bem claro: os homens se empurram uns aos outros, lutam pelas posições mais altas. Isso está lá em Desejado de Todas as Nações. Vivemos em uma época em que as palavras perderam seu significado, perderam seu poder. Os pais falam e não são ouvidos. Os professores falam e não são ouvidos. Os pastores falam e nada acontece. Como alterar esse cenário se nossas palavras não tiverem poder? Como vamos mudar isso? Não há uma coisa melhor para quem usa a palavra do que falar e ser ouvido. Por isso a palavra que tem que vir carregada de poder. Porém, nem sempre essa é a realidade. Mesmo que o nosso discurso seja cristocênico e tenha uma abordagem evangelística, parece que as palavras estão perdendo a força. Sabemos que temos que levar a mensagem ao mundo, mas como poderemos viver e pregar sem poder? Sobre o chamado e o poder, podemos encontrar um episódio intrigante em Mateus, capítulo 10. E diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para o curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. Deus deu essa autoridade para você e para mim. Nós temos essa autoridade. Mas quem crê? Quem ama Jesus para tal ponto de fazer o que ele disse? Jesus chamou eles e deu esse poder. Poder para expulsar demônios imundos, espíritos imundos, curar toda enfermidade e livrar as pessoas de todo mal. É importante perceber que Jesus chamou os seus discípulos para o trabalho e os capacitou para isso. E Ele pode capacitar você. Você quer esse poder? Você quer essa capacitação? Você quer ser capacitado por Ele? Você quer executar a tarefa com eficácia que Ele lhe manda? E no tempo de Cristo, a possessão demoníaca, ela era muito comum. Sobre isso, eu queria fazer uma pergunta. Será que hoje os demônios abandonaram os homens? Sim ou não? Eles apenas arranjaram outras formas de possuí-los. Hoje essa situação ainda existe.
mas não tão aparente como naqueles dias. E nós, cristãos, temos que ter poder para limpar os homens, para expulsar os espíritos imundos e as suas manifestações nesse século, curá-los de todo tipo de doença e de todo tipo de mal. Porém, Jesus não parou por aí. Mateus, capítulo 10, vamos lá de novo. Irmão João, pode ler o versículo 1 novamente para nós? Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. E agora, Tereza, lê o versículo 8 para nós. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Qual que é a nossa regra de fé? Qual que é a nossa regra de fé? E o que ela está dizendo aqui? No versículo 8. Ele está dizendo que nós não devemos fazer nada? Vejam, reparem que Jesus faz questão de afirmar que eles estavam recebendo de graça. Jesus não está dizendo que ele ia cobrar para dar poder. Ele está dizendo que recebei de graça. E de graça? E deveriam dar essas bênçãos de graça também. Porém, vocês fazem ideia de onde começa o problema? Vocês têm ideia? Éder, lê o versículo 9 para nós. Veja onde está o problema. Não posso. Posso ler? Pode ler, Antônio. Depois tu lê o outro. Adriano, desculpe. É o 8? Não, 9. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, E o 10 também. nem alforjeis para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Isso. O que Jesus quer dizer com isso? Não possuo o que o mundo chama de poder. Não possuam prata, não possuam ouro, não possuam as coisas do mundo. Não valorize a fama, não acumule coisas, não busquem riqueza nem status. Pela boa aparência, diploma, relações políticas, não sejam divididos. É isso que Jesus quer dizer. Que nós não devemos ser divididos em propósitos, em metas. Não se preocupe com isso. Não tire um foco do trabalho. Se Jesus diz para nós ir para tal lugar, nós não temos que tirar o foco dali. Nem com materialismo e nem com valores. Seus atos e suas palavras só terão poder quando o seu foco estiver voltado para o lugar certo. E se nós não buscarmos esse poder, se nós não crermos, se nós não tirarmos tempo, como nós vamos ter isso? Como nós vamos estar no céu se nós não temos tempo para ter uma comunhão verdadeira? Lembra o que foi falado um pouquinho antes, que nós temos tempo para tudo que nos interessa. Mas quando é para ler a Bíblia, nós temos um problema. Agora não dá. Estou com sono.
Quando é para vir na igreja, está muito frio ou está chovendo. Mas se for para visitar alguém que é do nosso agrado ou do nosso interesse, vamos com chuva mesmo. Pensem, irmãos. Já falei várias vezes, vou repetir novamente. Se nós não fizermos como a regra de fé nos pede, estamos perdendo o nosso tempo na igreja. Irmãos, me respondam do fundo do coração. O que nós queremos? O que veio buscar aqui? Alguém sabe me responder? Por gentileza, pode falar. Seja franco. Oi? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. O que mais? Nossa fé, Aumentar a nossa fé. O que mais? Deus. Hã? Deus. Deus. O que mais? conhecimento e prática da palavra. Conhecimento e prática da palavra. O que mais nós estamos buscando? A salvação. Mas só que tem um detalhe, né, Mário? Isso aqui eu não vou encontrar na igreja. Isso aqui tem que ser no meu dia a dia. Mas é isso que nós estamos falando. Tempo para a comunhão. Tempo para buscar o poder. Tempo de orar. Tempo de ler. Tempo de estudar. Nós temos que ter esse tempo. Porque tudo isso que tu colocaste aí, né, Jesus falou para os discípulos que eles iriam ser. Claro. Eles, depois lá no Pentecostes, não receberam, né? Então, isso é para nós hoje, mas ele mostra como eu consegui. O poder está disponível para mim, só que agora eu tenho que querer usufruir de tudo isso. E é justamente isso que nós estamos colocando. E como eu busco isso? É obediência, né, irmão? Temos que ser obedientes à palavra. Temos que ser obedientes, nós temos que tirar tempo para fazer isso. É necessário, irmãos. Nós temos que orar como Jesus orou, que nem está em João capítulo 17. João capítulo 17 deixa bem claro a oração sacerdotal de Jesus para mim e para você. Jesus já orava por nós naquele tempo. E aqui nós falamos que nós temos prioridades na nossa vida, mas onde está Deus nessas prioridades? Que nem o irmão falou, Deus disponibilizou tudo para nós. É que nem o meu trabalho, o teu trabalho. Quem trabalha com construção civil, se não tiver uma bitorneira, vai ter que fazer tudo na pá. É mais simples ou mais difícil? Difícil. Bem mais difícil. Mas aquele mesmo que trabalha na construção civil, se não tiver pá e não tiver bitorneira, como é que vai virar a massa? Mas se tiver a bitorneira e a pá ali, está disponível para te trabalhar. Hoje nós estamos trabalhando com a pá e a bitorneira está do lado. Nós estamos indo pelo lado mais difícil. Então esse é o detalhe, muito projeto humano e pouco poder do alto. Como? Muito projeto humano e pouco poder do alto. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso hoje. Que nós temos que tomar uma atitude, nós temos que retomar a nossa vida com Deus. E como eu retomo isso? Primeiramente tendo o tempo para estar com Ele. Da palavra de Deus. Lembra o que nós falamos, irmãos? Quando nós sentarmos com alguém, nós temos que falar da pessoa que nós amamos. E se nós não amamos Cristo, nós não vamos falar de Cristo. Nós não vamos testemunhar de Cristo, porque nós não o amamos o suficiente. E às vezes a gente fala e as pessoas dizem, mas é muito duro o que estás falando, mas... O mais duro é saber que você vai para a escola, sabedor de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, quando veio aquela nau e descobriu o Brasil, aquele lindo país cheio de índio, e você colocar na prova que foi
Dom Pedro I, sendo sabedor que aquilo está errado, sendo sabedor que o tempo que tu tem que ter com Deus não pode ser interrompido. Quantas vezes nós viemos para a igreja e somos interrompidos? Interrompidos de estar aqui ou até mesmo de chegar aqui. Quem já não saiu de casa para vir para a igreja e chegou uma visita na última hora? Quem não está aqui, às vezes, concentrado na pregação ou no louvor, inspirado no louvor, e troca um telefone de alguém que esqueceu de desligar o telefone? Ah, mas não é nada. É sim. Porque talvez naquele dia o Espírito Santo queria tocar em você. Por que nós não fizemos certas coisas durante o nosso dia? Por que somente quando eu estou com Deus que eu me sinto cansado? Estou falando de quando nós estamos em casa, não na igreja. Para que eu possa ter esse poder, eu tenho que ter mais tempo com Ele. E quanto mais tempo eu tiver com Deus, mais fé eu vou ter, Dionísio. Mais o meu espírito vai crescer. Mais força eu vou ter. Porque o que Deus deixou para nós, o que Deus deixou para mim, para você, o que Jesus nos aplicou, nos disse, que Ele diz que eu posso curar pessoas, Ele está dizendo porque eu posso. Eu posso, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter certeza que eu posso. Porque fé é certeza. É amor e humildade. E se eu não tiver essa certeza, não adianta eu estar na igreja. É a mesma coisa que o detalhe, né? Jesus falou que no final, nosso pão e nossa água não vai faltar. Aí as pessoas perguntam, mas como é que ele vai fazer? Não sei, só sei que ele vai fazer. O povo andou no deserto 40 anos e faltou comida? Eles plantavam antes e ficavam esperando nascer? Ou ele vinha do céu? Fé, irmãos. Crer. Se ele disse que nos tempos difíceis o justo viveria pela fé, vamos viver pela fé. Mas só que a fé não inclui ouro, nem prata. A fé não inclui uma casa linda e maravilhosa e um Porsche na garagem. Isso não vem incluído na fé. Isso não é um kit que tu compra. Isso é uma bênção que tu conquista, que tu adquire pela fé que tu tem em quem pode salvar a tua vida. E aquele que pode salvar a tua vida e a vida da tua família, dos teus familiares, das pessoas que tu gosta, das pessoas que tu ama. Uma graça que Deus nos dá. Isso é de graça, irmãos. Ele deu de graça e Ele não quer que você cobre. Abra suas Bíblias em João 17. Para nós encerrar, nós temos que ler um pedaço de João 17. Todos acharam? Digo amém. Versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica ao Filho, a teu Filho,
para que o Filho glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Veja esse versículo. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse. Isso já estava planejado. Vejam, versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Três trechos diferentes. Jesus já estava orando desde a fundação do mundo. Que nem diz o versículo 5, tudo já estava preparado. Jesus disse que todos nós, ele já estava rogando por todos nós, porque nós já éramos dele. E no versículo 20 ele roga por mim e por você, por aqueles que creem nele através da sua palavra. E quando ele fala da sua palavra, por que eu e você, que nem diz o versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus que te santifica, irmão. É estudando ela que você vai ser santificado. E é através dela que você pode conhecer o amor de Jesus. É através dela que você pode amá-lo do jeito que ele deve ser amado. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. E é só assim que um dia nós estaremos no céu e poderemos ser aquilo que Deus deseja aos olhos de outras pessoas. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, glorioso, amado, que neste momento, Senhor, nós possamos entender um pouco mais do Teu amor. O Senhor que criou os céus, a terra, o mar, que nós podemos entender um pouco mais das coisas que o Senhor tem feito desde a fundação do mundo. Senhor, sabemos que não somos dignos de nada, Pai, porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores, e a cada dia que passa, Senhor, às vezes nós nos distanciamos de Ti, Senhor,
porque às vezes não entendemos qual o propósito da tua palavra, qual o propósito que tu tens para cada um. E que neste momento o teu Santo Espírito, Senhor, habite em nós. Coloque em nós aquilo que nós mais necessitamos. Que nós possamos entender o teu propósito. Que nós podemos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos te amar mais. Que nós possamos estudar mais a tua palavra. Nos perdoe, Senhor, por te buscar pouco. Perdoe-nos, Senhor, por te louvar pouco. Nos perdoe, Senhor, porque não temos às vezes a condição necessária para te buscar do modo mais sincero. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a partir de hoje, o Senhor restaure a vida de cada um que aqui está. Que nós possamos ser restaurados por Ti. Nos dê um coração novo. Nos dê um espírito inabalável. E que nós possamos, neste momento, a partir de hoje, pronunciar o Teu nome em alta voz. Sendo sabedores que um dia o Senhor vai voltar. Sendo sabedores que um dia o Senhor vai nos levar, Senhor. E que nós estejamos preparados para este dia. Amém. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.